Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a vida de todos, amém? É um grande privilégio e também uma grande responsabilidade estar aqui para comunicar com os irmãos e ensinar um pouco da palavra do Senhor. Agradeço ao conselho da igreja, também ao pastor Everton por esse convite e privilégio poder estar aqui com os irmãos. Para início da nossa aula, queridos, eu sou o presbítero Luizinho, tá? Esse não é o meu nome, mas é como a maioria me chama, tá? Meu nome é Oswaldo Luiz e eu sou presbítero na segunda igreja presbiteriana de Jaboticabal. Igreja que também teve o privilégio de ser pastoreada pelo reverendo Everton Mateus durante 7 anos, assim que ele retornou da viagem missionária ao Senegal. Então ele retornou para o Brasil e foi pastorear a segunda igreja presbiteriana de Jaboticabal. Agora sim, dando continuidade, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Esdras. Nós caminharemos sobre os capítulos 3 e 4. Tá? Podem ficar tranquilos, nós não faremos uma leitura contínua agora, senão até o fim do capítulo 4, mais da metade já estaria com os olhos fechados, orando ao Senhor. Mas nós, ao caminharmos na exposição, nós leremos partes desses capítulos. Livro de Esdras, capítulo 3. Nós vamos trabalhar sobre a temática de que ainda enfrentamos problema nesse mundo. Ainda enfrentamos dificuldade. Ainda há inimigos a serem vencidos. Ainda há artimanhas de Satanás para desanimar, desincentivar o povo do Senhor. Todos abriram já em Esdras, irmãos? A gente vai ler primeiro os 7 primeiros versículos aí. Eu peço que os irmãos acompanhem atentamente na Bíblia dos irmãos. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. O que nós enfrentamos e ainda estamos diante das nossas vidas e que ainda nos acompanha dia após dia, é a certeza de que nós ainda estamos salvos, mas nós ainda permanecemos nesse mundo caído, manchado pelo pecado, e que ainda nos traz dores e que ainda nos traz tristezas. É o que os teólogos vão chamar do já e do ainda não. Nós experimentamos da graça redentora e salvadora de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. E essa graça recai sobre nós e nos traz bênçãos sem medidas. Experimentamos uma nova realidade, agora pertencemos ao povo de Deus, pelos méritos de Cristo Jesus. Mas nós ainda não estamos isentos de todos os problemas que essa realidade caída apresenta diante de nós. Nós experimentamos de coisas grandiosas que Deus opera em nós e através de nós, mas também sofremos, sangramos, choramos, enfrentamos dores e problemas na nossa caminhada.
Quem aqui nunca experimentou uma dor, um joelho ralado, de alguma parte do corpo quebrada, uma dor de cabeça, uma sinusite, ou uma enfermidade que assola? Isso não é falha no governo de Deus, mas isso é a realidade da qual nós experimentamos. E foi trazida sobre nós através do nosso representante federal, Adão. Desde quando o pecado entrou no mundo, essas coisas nos assolam. E a realidade apresentada agora é de que nós temos dois povos: os filhos de Deus e os inimigos da cruz de Cristo. E há uma constante disputa entre esses dois povos. Enquanto eles existirem, haverá essa disputa. Enquanto nós trazemos a realidade de que em Cristo é a solução desse mundo, de que em Cristo Ele é o Salvador do qual nós precisamos, os inimigos da cruz de Cristo fará oposição e usará de todas as forças e artimanhas para desencorajar o povo de Deus. Permita-me fazer só um parênteses aqui bem rápido. Eu falo, mas eu tenho sede. Para que eu possa beber água, eu preciso que os irmãos também participem da aula. Então, perguntas, considerações podem ser feitas ao longo da aula e eu vou agradecer, porque assim é a pausa para hidratação. Assim como acontece na Copa, os jogadores precisam de uma pausa para hidratação, eu também preciso. E ainda mais com esse tempo seco e frio, a garganta vai secando, então eu preciso disso aí, tá? Combinamos assim? Os irmãos participam e eu bebo água para poder hidratar a garganta. Quando nós olhamos para essa realidade, queridos, é evidente que o nosso desejo seria de que não enfrentássemos mais problemas, não enfrentássemos mais dificuldades, não enfrentássemos mais sofrimento. A realidade é que nós desejamos ardentemente que todas essas coisas sejam vencidas e de que possamos desfrutar de uma vida onde nós podemos viver alegremente, satisfeitos com a presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Mas ao olharmos para o texto aqui, e eu peço que os irmãos voltem atenção para ele, o texto começa dizendo o seguinte: em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Veja que eles estão retornando do exílio, estão indo para suas casas, para suas cidades, para poder então organizar todas as coisas, reconstruir as cidades. E então, no 7º mês, há um chamamento para que eles se ajuntem em Jerusalém, para que então possam levantar um altar ao Senhor, para cumprirem as ordenanças que Deus havia estabelecido, para que eles pudessem celebrar as suas festas, para que eles pudessem oferecer holocaustos ao Senhor, para que eles pudessem então cumprir tudo aquilo que a lei de Moisés ordenava sobre as suas vidas. Mas eles fizeram isso, não porque estavam totalmente já estabelecidos em suas cidades e já tinham expulsado todos os inimigos das suas terras. Eles fizeram isso ainda sob o terror de outros povos que habitavam naquela terra. Nós ainda estamos, em certo sentido, em uma espécie de exílio, distantes da nossa verdadeira pátria. Quando nós olhamos para o livro, para a carta de Filipenses, que Paulo vai escrever, ele vai dizer o seguinte: a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria, ela é celeste. Nós já pertencemos a essa pátria por Cristo Jesus, mas ainda não estamos nela, desfrutando daquilo que ela pode nos oferecer. Nós caminhamos para lá, certos de que chegaremos, porque Cristo Jesus conquistou esse direito e nos outorgou sobre ele. Os problemas e sofrimentos deste presente século não são evidências da falha do governo soberano do Senhor. O que nos garante é justamente crermos e sabermos que Deus governa todas as coisas de forma soberana. O que nos garante de não desfalecermos diante das dificuldades é justamente saber aonde esse mundo caminhará. A
falsas esperanças que são dadas enquanto caminhamos aqui. Alguns vão dizer que a partir do momento que você está em Cristo Jesus, não há mais lugar para o sofrimento. E vão usar até texto bíblico para isso. Vão usar Isaías e vão dizer o seguinte: Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, se você crê, você não mais experimentará de enfermidades dessa vida. Isso é mentira. Isso é antibíblico. Porque se assim o fosse, nós não olharíamos para os exemplos que temos na vida de homens piedosos que andaram segundo a vontade do Senhor e ainda assim experimentaram dificuldades, dores, perseguições. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que essa história ela é construída a partir de perseguição e oposição daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Filhos da ira. Filhos de Satanás, que são instrumentos em suas mãos. Quando nós olhamos para a realidade da qual nós estamos inseridos, nós vemos que o pecado ainda traz as suas consequências. E com essas consequências nos traz dores. Mas quando nós olhamos para o relato bíblico, nós vemos que o mal, as suas consequências, Satanás e os seus aliados terão fim. E esse fim vai ser de justiça, de aplicação da ira do Senhor sobre todos eles. E sobre os filhos de Deus? Será de pertencimento à pátria celeste, ao reino divino, da qual nos foi preparado desde antes da fundação do mundo. A aula de hoje não é para que você saia daqui entristecido. Eu tenho dores, tenho dificuldades nesse mundo, não vai ter jeito, eu só vou continuar com problemas. Não. Ao longo da nossa exposição vai chegar o final onde que os irmãos verão que a nossa esperança não está em nada que reside nesse mundo, mas está no fato de Cristo ter vencido todos os inimigos, já ter colocado um dia para que tudo seja posto em seu devido lugar e a glória seja retornada a Deus, o Pai, que a deu ao seu Filho, para que fizesse a paz e a reconciliação entre nós e Deus. Mas ao caminhar aqui nós vemos que o povo então retorna desse exílio. Estão retornando da Babilônia. Estão voltando para as suas cidades, para as suas casas. Mas não demorou para que os problemas começassem a surgir também ali. Eles experimentaram uma nova realidade. Até então eles estavam exilados, sob o domínio de outro reino, de outro rei, com outras práticas religiosas que não as deles, em tristeza por não poderem ir a Jerusalém, adorar ao Senhor e oferecerem os seus holocaustos a Deus, porque outro reino significava adoração a outro Deus, e eles ali não tinham o seu lugar de ajuntamento. Então esse povo experimenta agora de uma nova realidade, não mais exilados, agora de volta à sua cidade, de volta ao local onde eles poderiam ofertar e oferecer sacrifícios, holocaustos e adoração ao Senhor. E isso trouxe para eles um misto, que eu vou chamar aqui de alegria e tristeza na restauração do culto a Deus. Eles tiveram a grata felicidade de retornar. E agora eles têm a grata alegria de poder, de novo, oferecer holocaustos e sacrifício ao Senhor. Mas ela não foi completamente só alegria. O versículo 3 vai dizer o seguinte: firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos e de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Vejam só que eles, retornando para sua casa, procuraram fazer aquilo que a lei lhes ordenava, que era oferecer holocaustos, que era edificar um altar ao Senhor, e ali cumprir os ritos que a lei estabelecia. Uma vez em Jerusalém, eles já estavam agora em suas cidades. E o povo então se reúne em Jerusalém, com o objetivo de restaurar o culto ao Senhor, edificando ali um altar que pudesse oferecer esses holocaustos. E é interessante nós observarmos que o texto vai começar que era o 7º mês. Para isso eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Levítico,
capítulo 23. Eu sei que os irmãos aqui já estudaram as festas judaicas com o pastor Everton. Então os irmãos vão estar familiarizados aí com as épocas e com as obrigações que o povo deveria cumprir diante do Senhor. Os irmãos não cumpriram o combinado, tinham que parar para beber água sem ninguém falar. Aí fica silêncio. Os irmãos precisam me ajudar nesse sentido. Levítico 23, versículo 24, vai dizer o seguinte: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. O povo, uma vez retornando a Jerusalém, o que eles fazem é justamente cumprir aquilo que a lei lhes determinava, apresentar diante do Senhor ofertas queimadas, sacrifícios ao Senhor. Era um descanso solene, deveria vir sonidos de trombetas, era um memorial com santa convocação. E diante dessa obrigação, eles deveriam oferecer ofertas queimadas. No 10º dia desse mês, era celebrada a mais importante festa desse calendário litúrgico de Israel. Era o dia da expiação. E aí nós veremos em Levítico, na continuação do capítulo 23, que Deus vai estabelecer isso com eles. E além disso, no 15º dia desse mês, ainda tinha início a festa dos tabernáculos. E é justamente por isso que nós lemos aqui em Esdras, que eles celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito na lei do Senhor, e ainda ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Veja que o versículo 3 vai nos dizer o seguinte: eles fizeram o altar sobre o qual eles teriam ali que oferecer as suas ofertas. Mas veja que não era sem dificuldade. Eles ainda estavam sob o terror de outros povos, de outras terras. Versículo 3 vai dizer: firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. O que aconteceu? O povo de Israel foi levado em cativeiro, em exílio para a Babilônia. A terra ficou vazia. Outros povos ali se estabeleceram morada, e ali ficaram. Ao retornar do exílio, esse povo agora precisa tirar esses povos, edificar as suas casas novamente, edificar o templo que havia sido derrubado, e então começar novamente o seu calendário litúrgico, oferecendo ao Senhor as festas, holocaustos e ofertas que lhe eram determinados. O que nós vemos aqui é que, apesar desse terror de outros povos, de outras terras, o povo faz um ajuntamento solene, de forma a que fique explícito, que se reuniram como um só homem em Jerusalém. Versículo 1 vai dizer o seguinte: em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo. É só para ver se está todo mundo acordado ainda, tá, queridos? Os que estavam aqui ontem já sabem dessa pausa. Quando eu leio o texto e paro, é que os irmãos vão continuar. Entendeu? A primeira foi só para testar se os irmãos estavam atentos. Então vai dizer o seguinte, versículo 1. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, vocês estariam aqui mais ou menos como o Panamá. Foi para a Copa, mas não chegou. Vamos de novo, para que a gente então possa chegar como o Brasil. Mas vamos lá.
Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas suas cidades, tá vendo, ó? Ajuntou-se todo o povo e o hexa veio. Não, ainda não. Ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Ainda que enfrentasse tristeza, ainda que enfrentasse dificuldades, ainda que estavam sob o terror de outros povos, de outras terras, o povo não permitiu que isso impedisse o seu serviço cultico ao Senhor. Olha só como eles enfrentam essa dualidade da qual nós experimentamos também. Eles estavam na alegria de ter retornado até as suas casas, ter retornado às suas cidades, de ter retornado à sua morada. Não sei se ali habitava o sol, se era a morada do sol, mas era a morada do Senhor, do templo em que era estabelecido em Jerusalém. Apesar desse templo estar derrubado, apesar deles experimentarem terror de outros povos, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Eles estavam experimentando a alegria de retornar a Jerusalém e assim cumprir os ritos que o Senhor tinha determinado. Mas eles ainda enfrentavam problemas e dificuldades regionais, locais estabelecidos na terra pela qual eles retornaram. Eles estavam experimentando a alegria de estar em suas casas, mas estavam experimentando do terror de serem apavorados por outros povos que já tinham ocupado aquela terra, enquanto eles não estavam mais lá. Mesmo assim, eles preferiram obedecer ao Senhor, obedecer à lei estabelecida para Deus, do que ficar em suas casas, protegendo do terror dos inimigos, que era iminente sobre eles. A razão para isso é que se tratava de algo instrutivo para a nossa vida cristã. E qual que é essa razão instrutiva para a nossa vida cristã? É melhor obedecer a Deus e adorá-lo do que fazer aquilo que nós achamos seguro. Entrando aqui com o nosso período de Copa, é melhor adorar a Deus do que ficar assistindo o Brasil. Quem for assistir o Brasil, assista o Brasil. Quem for vir para a igreja, venha para a igreja. Apesar que eu não sei nem que horário que é o culto hoje, se vai dar tempo ou não. Tá? Mas o que esse povo experimentava era o terror de outros povos. E ainda assim, obedeceram ao Senhor. Veja que não é o fato de cumprirmos aquilo que Deus estabeleceu que nos priva de passarmos por dificuldades e por problemas. Prestem atenção no que esse povo fez. O objetivo deles era válido. Era estabelecer as bases do altar para poder oferecer sacrifício ao Senhor. A obediência ao mandato que o Senhor tinha dito. Estabeleceu leis, estabeleceu datas, estabeleceu festas, estabeleceu uma liturgia para que aquele povo cumprisse. E eles estavam cumprindo isso. E eles eram o povo que estava unido como um só homem em oferecer serviço útil ao Senhor. E apesar de cumprirem a ordenança estabelecida por Deus, eles ainda experimentavam medo e dificuldade. É interessante também perceber que eles obedeceram, apesar desse medo que eles sentiram. O versículo 3 diz que eles agiram mesmo sob esse terror dos povos de outras terras. Na verdade, a ideia aqui é dizer que esse povo agiu do modo como era exatamente exigido que eles fizessem. Eles se reúnem como um só povo, diante do Senhor, na cidade de Jerusalém, para oferecer sacrifícios, holocaustos, conforme estava escrito diariamente. Havia quantidades específicas que eles deviam oferecer ao Senhor, ofertas que deviam ser queimadas diante do Senhor ao longo de cada dia desse mês, até culminar na festa dos tabernáculos. Eles ficaram impedidos de fazer isso ao longo de 70 anos, exilados na Babilônia. E enquanto eles estavam lá, povos não judeus se instalaram na terra. Povos não judeus pegaram como sua
a terra em que Deus havia dado ao seu povo, para que ali eles residissem e ali eles pudessem mostrar a operação do Senhor sobre o seu. A intenção de Israel nunca foi ser uma sociedade secreta ou um reino fechado. O objetivo de Israel foi ali mostrar para os outros povos que o Deus único e verdadeiro é aquele que deve ser adorado, e não outros povos, como aqueles povos tinham e iam atrás deles. Mas então qual a resposta para o medo que eles sentiram? Qual foi a resposta que esse povo apresentou, estando sob o terror de outros povos? A resposta foi adorar ao Senhor e restaurar o culto ao Senhor. Diante das dificuldades que enfrentamos, das tristezas que nos são apresentadas, qual deve ser a nossa resposta? Qual deve ser a resposta em fé que daremos ao Senhor? Ficar em casa por causa do terror de outros povos? Ou vir até ao Senhor para oferecer louvor e adoração a Ele, todos juntos, em uma só voz, como um só homem? O que nós temos feito, apresentado diante do Senhor? Como tem sido a nossa resposta diante das dificuldades que têm assolado as nossas vidas? E eu sei que há tipos de pessoas, tá, em que, diante do medo, diante do terror, diante da dificuldade, se fecham. E há aqueles que já são mais peito aberto diante das dificuldades, enfrentam. Mas eu quero dizer que nenhum, nem outro, o faz, senão sobre a ação soberana do Senhor. Aquele que o faz de peito aberto, muitas das vezes confia em seu próprio braço e na sua própria capacidade. E aquele que se fecha porque não se sente capaz para isso. Mas tanto um quanto o outro está errado em sua motivação. A motivação de nós adorarmos ao Senhor, porque Ele nos conquistou, porque Ele nos fez um povo dele, não sendo povo dele. O livro de Efésios vai nos dizer que Deus é quem nos tira da condição em que nós estávamos. Nós éramos alheios a Deus. Nós andávamos em obras de rebeldia contrárias àquilo que Deus estabeleceu. Mas Deus, com sua graça, nos resgata e nos traz para Ele. Para que então agora, firmados na sua palavra, fortalecidos pelo seu Espírito, possamos adorar. A disposição do nosso coração em servir ao Senhor vem dele, não é nossa. É Ele próprio que nos dispõe a adoração ao Senhor. Continuando a leitura do capítulo 3, agora a partir do verso 8, vai dizer o seguinte: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintender. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria.
de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Apesar da alegria de então poder novamente adorar ao Senhor, apesar de vermos a providência de Deus em esse povo, para que não apenas levantasse o altar, mas para que fosse lançada as bases do templo. Nós vemos aqui a dinâmica dessa experiência da qual nós também participamos, que é a alegria e o choro. Vai dizer que quando o povo começou a louvar ao Senhor, muitos ali gritaram de alegria, jubilaram de alegria diante do Senhor, mas alguns choraram em alta voz, porque se lembraram daquilo que já tinham vivido, daquilo que já tinham experimentado. Veja a alegria e a tristeza novamente, diante uma da outra, fazendo ali com que parte jubilasse ao Senhor por ter voltado, por ter lançado as bases do templo, e parte lamentasse por aquilo que já tinham vivido, por aquilo que já tinham experimentado, e por saber que não era mais a mesma coisa. O versículo 12 vai dizer, porém, muitos dos sacerdotes e levitas, cabeças de família já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessas casas. E o texto continua dizendo que muitos, porém, levantaram as vozes com gritos de alegria. É verdadeiro que nós já experimentamos muita coisa nessa vida. Eles com mais idade já experimentaram muito mais do que nós. E é verdadeiro também que diante de algumas situações da vida, nós não conseguimos se alegrar com o que nós temos. Porque já lembramos de uma realidade que já passou, que não se faz mais presente nas nossas vidas. E o fato aqui não é que é errado se entristecer, tá? Deus nos deixou as emoções para que possamos experimentar delas. E experimentando delas, experimentemos também o próprio Criador. A diferença está no enquanto eu não consigo celebrar a Deus por aquilo que Ele me permite hoje, porque eu ainda estou preso àquilo que eu tive lá atrás. O povo está diante dessa realidade. Os estudiosos vão dizer, os teólogos vão dizer que muito provavelmente esses que choraram porque ao olhar a planta que ali estava sendo lançada no novo templo, ele era muito menor do que aquele primeiro em que eles adoraram ao Senhor. Os limites ali eram muito pequenos diante daquilo que eles já tinham estabelecido. Eles choraram porque ali também já não tinha mais a presença da Arca da Aliança. E aí a presença do Senhor já não estaria mais com eles, porque se a arca não estava, a presença do Senhor não estava. O que eles não compreenderam é que Deus não está contido em um local ou em um recipiente. Mas Deus é Senhor sobre todos os locais, sobre todas as eras, sobre todas as vidas. As providências foram tomadas para que não somente o altar, mas o próprio templo fosse reedificado. Aqui há uma mistura, um misto de sentimentos, de grande júbilo, de profunda tristeza. Desde esse lançamento dos alicerces do novo templo, ficou claro que se tratava de um edifício bem menor do que aquele que Salomão havia edificado. E não há também menção, como eu já disse para os irmãos, sobre a presença da Arca da Aliança. E essa que era uma clara evidência de que ela se foi, que não seria possível recuperá-la. Há dificuldades, há problemas, há dores. E nós estamos nessa realidade. Como reagir diante dela? Alguma pergunta que você tem aqui? Não? Sim? Algum comentário? Não? Dei a chance de beber água. Não estão colaborando comigo nesse sentido. Ou os irmãos querem que eu acabe rápido.
Os irmãos não querem que eu tenha voz depois. Há aqui essa grande dificuldade em que nós também experimentamos. Quantos aqui não olham para a sua vida e pensam em tudo aquilo que já passou, em tudo aquilo que lhe foi proporcionado, e que hoje já não é mais possível? Não sei quantos aqui gostam ou já gostaram de fazer esporte físico. Eu gostei muito de futebol. Já joguei muito futebol na minha vida. Não sei se bem, mas joguei. Mas eu rompi o ligamento anterior cruzado e o menisco, justamente brincando de futebol, com a confraternização da igreja. Até chora. Mas, após essa realidade, não me foi mais possível jogar futebol como antigamente. Hoje o limite de jogar futebol é com o meu filho, na área de casa. Isso raramente. Porque o joelho estrala, o joelho dói, repuxa tudo. Já não é mais o mesmo prazer que se sentia anteriormente. Diante disso, há lamento. Que eu gostaria de ainda estar em atividade. Há lamento. Mas há alegria. Porque ainda que meu filho não tenha experimentado essa minha fase, ele gosta. E quem sabe, nele, eu me alegre jogando futebol. Possa acompanhá-lo, levá-lo aos lugares para que ele possa jogar futebol. Eu participei de uma realidade em que primeiro eu participava de uma igreja. E depois nós fomos para uma outra, mais modesta. Há essa dificuldade. E há, de certo modo, um sentimento de comparação do que se tinha de estrutura, do que se tem. Glória a Deus, que Ele trata isso nas nossas vidas. E hoje, já faz 1 ano e meio que nós estamos numa nova estrutura, construída, pensada, que nos atende. Muito bem. Louvado seja Deus por isso. Eu não estou dizendo isso aqui para os irmãos para dizer que eu sou isento dessas emoções. Não, irmão. Eu também experimento essas mesmas emoções que estão diante da vida dos outros. E como lidar diante disso? Buscando contentamento no Senhor. Buscando a fonte da nossa força e da nossa alegria. Somente no Senhor. Assim como o salmista diz que a alegria do Senhor, a nossa força é. E ali não é só a força de braço. A força é fonte inesgotável de contentamento e de prazer nessa vida. Há uma irmã que escreve livros e que experimentou dessa experiência de sofrimento. E ela traduziu isso num livro chamado Sofrimento Nunca é em Vão. Elizabeth Elliot. Ela vai dizer o seguinte. Ela vai dizer que quando orações não são respondidas como esperamos, a verdadeira fé é provada. O mundo diz que isso é falta de amor divino. Mas as Escrituras ensinam que Deus é soberano e sempre nos ama. A dor e o silêncio de Deus nos ajudam a confiar nele, acima das nossas próprias vontades. Ela ficou viúva, perdeu seu marido, experimentou do sofrimento da separação. E diante desse sofrimento, ela buscou contentamento na palavra do Senhor e no Senhor. E ela nos traz esse ensinamento. Que quando nossas orações não são respondidas, como nós esperamos, é que a nossa fé é provada. Quando nós estamos diante de uma dificuldade e queremos uma resposta iminente do Senhor, e ela não vem, como nós agimos? Desprezando ao Senhor a sua palavra, seguindo o nosso coração. Ou nós confiamos no Senhor e recorremos para aquilo que nós já temos de resposta dele para as nossas vidas, que é a sua vontade revelada nas Escrituras. A oração, queridos, ela não muda Deus. A oração, ela não move o coração de Deus. A oração, ela muda nosso coração e a nossa realidade e molda a nossa fé diante do Senhor. Quando nós apresentamos as nossas petições a Deus,
quando nós nos debruçamos em oração ao Senhor, nós fazemos uso de um meio de graça estabelecido por Ele, para que sejamos conformados à sua vontade. Não que Ele será conformado à nossa, mas nós nos mostramos totalmente dependentes dEle e expressamos confiança em seu governo soberano. O povo de Israel aqui não está estabelecendo as bases do altar e colocando ali os alicerces do templo, porque eles esperam que, num passe de mágica, todos os problemas sejam resolvidos. Mas eles estão fazendo isso, obedecendo aquilo que Deus havia estabelecido para eles. Apesar da tristeza de alguns diante daquilo que estava sendo construído de novo, eles estavam conformados à vontade soberana de Deus sobre as suas vidas. Nós teremos alegria e tristeza na restauração do culto a Deus. Nós teremos alegria e tristeza enquanto vivermos ainda nessa realidade, caída e manchada pelo pecado. Nós teremos alegria e tristeza enquanto Cristo não retornar dos céus para nos levar para habitarmos eternamente com Ele, nessa pátria celeste. Mas ainda uma segunda questão que o povo de Israel enfrentou diante da reconstrução e do retorno a Jerusalém. Era uma oposição incessante, próxima a eles. Olhamos a partir do capítulo 4. Esdras, capítulo 4. Os primeiros versos vão dizer assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. Veja só que eles retornam, começam a edificar o templo. E então, os povos que ali habitavam, que não eram judeus, se propõem a ajudá-los a restabelecer o culto ao Senhor. E Zorobabel, Jesua e os outros cabeças dizem o seguinte: nada vocês têm conosco. Vocês não fazem parte da aliança, vocês não estão inseridos na aliança. Veja que a aliança com outros povos sempre foi um problema para o povo de Israel. Deus, quando chama a Abraão e dá as promessas a Abraão de que dele faria pai de grandes nações, e de que faria um povo para si, ele diz o seguinte: não se associareis a outros povos, a outros deuses. Eu serei seu Deus, vocês serão meu. E todas as vezes que vocês forem após mim, vocês serão então disciplinados na ira do Senhor. Mas o povo fez aliança. O povo começou a não cumprir aquilo que o Senhor havia estabelecido. Que ao chegar na terra, exterminasse todos os povos para que não houvesse mistura de povos e de deuses diante do Senhor. O povo fez isso. E Deus, então, disciplina o seu povo, castiga com vara o seu povo, para que eles retornem e relembrem aquilo que já tinha sido estabelecido. O que está acontecendo aqui não é simplesmente o fato de que povos bonzinhos estavam se oferecendo a auxiliar na construção. Estava em prova aqui é se realmente estavam obedecendo aquilo que o Senhor Deus
havia estabelecido com o seu. Zorobabel, então, impede que eles participem nessa edificação da casa do Senhor. E diz, sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel. E aí, então, acontece o seguinte, já que não nos permitem participar, nós, então, agora seremos oposição àquilo que vocês estão fazendo. Versículo 4. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-no no edificar. O que eles fizeram? Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. E aí que vem o período em que eles fizeram isso. Não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês. Eles fizeram isso desde os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Esse período aqui, o período dos dois reinados conjuntos, foi aproximadamente 58 anos. Ou seja, por décadas, esse povo ficou atormentando, dificultando e tentando impedir a construção, a reedificação e a construção do templo do povo judeu para a sua própria adoração. A oposição ela é incessante e ela é próxima. Veja, nós não temos como fazer uma redoma, colocar todo o povo cristão lá dentro, para que vivam somente entre cristãos. Mesmo porque, ainda que fizéssemos isso, ainda somos pecadores e ainda estamos sobre a presença do pecado. Não mais sobre o poder do pecado. Não mais sobre as algemas do pecado. Não mais sobre o poder do pecado. Mas ainda estamos diante da presença do pecado. Ainda assim haveria dificuldades. Agora, com o povo, vivendo com povos misturados, diante de nós, essa oposição que nós sofremos é incessante. Provavelmente você já experimentou isso no seu trabalho, na faculdade, na escola, dos seus vizinhos. Alguém certamente já te disse, você é muito radical. Não é possível, você precisa ter uma mente mais aberta. Sua mente é muito fechada. Os tempos mudaram. A realidade é outra. Você não pode viver como vivia há 60, 80 anos atrás. Agora é novidade. O que é isso? Nada mais do que artimanhas de Satanás para nos ferir na verdade absoluta do Senhor, para que nós deixemos de andar segundo a vontade do Senhor e façamos concessões com esse mundo que vive em guerra com Deus. As vozes de júbilo do povo, como disse o versículo capítulo 3, que nós vemos no finalzinho, podia ser ouvido de longe. Certamente essas vozes de alegria foram ouvidas pelos demais habitantes da terra que moravam próximo. As pessoas que se instalaram ali, segundo estudiosos, elas eram provenientes de Amon, Moabe, Edom, Samaria e Egito, todos povos contrários aos judeus. E o próprio Esdras vai dizer que eram adversários dos judeus. Versículo 1 vai dizer o seguinte: ouvindo, de novo, esqueceram do nosso lado. Pausa, os irmãos complementam. Ouvindo, os adversários dos judeus, que eles estavam edificando o templo ao Deus de Israel. Os samaritanos se aproximam de Zorobabel para oferecerem ajuda na construção. Mas essa ajuda foi repelida. Essa ajuda foi rejeitada em virtude desse sincretismo religioso, em virtude dessa mistura de adoração que esses povos tinham. Eles adoravam vários deuses. Eles adoravam outros deuses. E eles criam nesses deuses o que eles fariam com o Deus verdadeiro, Deus de Israel. É mais um Deus na nossa prateleira de vários deuses. Zorobabel rejeita
E aí qual foi o resultado dessa rejeição? Foi que as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os na edificação. Nós vamos ver, provavelmente, apesar que os irmãos já estudaram Neemias aqui no Grande Everton, né? Nós vamos ver que na reconstrução dos muros das portas de Jerusalém, a reconstrução se deu da seguinte forma: uma mão na massa, outra mão na espada. Um olho no tijolo, outro olho no inimigo. Para que ali fosse preservada e avançasse a reconstrução da cidade de Jerusalém. Os inimigos fazem oposição, e essa oposição ela é incessante. Ela não para. Nós experimentamos dessa oposição justamente por termos sido chamados por Deus na adoração a Ele. Nós precisamos entender aqui, nada do que é tentado para Deus agora ficará sem ser desafiado. E dificilmente uma tática deixará de ser explorada pela oposição. O que isso quer dizer? Aquilo que você sinceramente fizer para Deus, para a sua adoração, para o seu crescimento em santificação no Senhor, ele não ficará sem ser desafiado pela realidade na qual nós experimentamos. Se você quer ser piedoso diante do Senhor, obedecendo a sua palavra, você vai ser chamado de legalista. Você vai ser chamado de moralista. Você vai ser chamado de o que quer ser diferente, o que quer se aparecer, justamente porque você não quer negociar os seus princípios que foram estabelecidos pelo Senhor. E nenhuma tática que possa existir deixará de ser explorada pela oposição. Eles vão tentar fazer de tudo para tentar te pegar, para tentar te corromper, para tentar para tentar fazer você desistir da sua santificação do Senhor. Quando nós estabelecemos limites, mostramos a quem servimos, esse mundo se opõe a nós. Não porque somos nós, mas porque esse mundo se opõe a Deus e reivindica a soberania e o governo sobre tudo. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de experimentar isso. Se você falar Jesus Cristo é o Salvador, a maioria vai falar Jesus Cristo é o Salvador. Deus enviou Jesus. Jesus foi uma grande pessoa, foi um grande mestre, foi um grande profeta. Os seus ensinamentos são bárbaros. Houve uma época em que se lançaram muitos livros dizendo Jesus o melhor executivo, Jesus o melhor empresário, Jesus o melhor professor, Jesus, os ensinamentos de Jesus sobre todas as áreas. Mas quando você apresenta Jesus como Senhor sobre todas as coisas, aí nós experimentamos perseguições, táticas desonestas e toda a artimanha de Satanás para nos contradizer. Ninguém tem problemas com Jesus, o profeta. Ninguém tem problemas com Jesus, o sábio. Com Jesus, o mestre. Mas esse mundo tem problema com Jesus, o Senhor, sobre todas as coisas. Quando nós apresentamos o texto de Mateus 28, a partir do verso 18, que diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí nós experimentamos dificuldades. Muito porque todo mundo quer ser senhor da sua própria vida e da sua própria realidade. Nós queremos reinar de forma absoluta sobre tudo aquilo que fazemos. Mas a palavra nos ensina que o único Senhor é Cristo. E tem autoridade que lhe foi concedida pelo próprio Pai de reivindicar sobre todas as coisas criadas o senhorio e o governo soberano sobre essas coisas. Então nada do que é tentado para Deus vai ficar sem oposição incessante e ferrenha sobre as nossas vidas.
Ciro, rei da Pérsia, Dário, rei da Pérsia. Tiveram aí combinados os seus reinados por volta de 56, 58 anos. E é interessante que nós lemos que até o reinado de Dário, esse povo tentou desanimar a construção e impedir o avanço da obra. E daqui nós vamos vendo que até o final do livro de Neemias, essa oposição ela se fará cada vez mais incessante. Nós vamos olhar calúnias, difamações, intrigas e os artifícios utilizados pelos inimigos do povo de Judá. Nós precisamos ter em mente justamente isso, que nada do que é tentado para Deus ficará sem ser desafiado. E nós precisamos também ter em mente que se o povo de Deus deseja servi-lo sinceramente, deve estar certo de que sofrerá ferrenha oposição por parte dos inimigos. E se nós desejamos andar diante de Deus de forma justa, sensata, nós teremos que entender que o reino de Deus, ele é edificado dentro do território ocupado pelo inimigo. Deixa eu deixar mais claro. Eu estou dizendo aqui que o inimigo tem rei. Mas a realidade da qual nós estamos experimentando, ela é dominada pelo inimigo. E o reino de Deus, nós fazemos parte e estamos tentando ampliar pela pregação da palavra com o auxílio do próprio Cristo. Ele está sendo implementado diante desse domínio provisório e temporário do inimigo na nossa realidade, da qual nós experimentamos. Nós não temos como edificar um reino para Deus aqui sem sofrermos retaliações, perseguições, oposição e de forma incessante e próxima. À medida que nós vamos avançando na missão, nós temos que lidar com essa oposição e com essa hostilidade por parte de Satanás e dos seus próprios agentes. Aqui nós vemos Satanás usando os próprios samaritanos. Ainda que eles não se sintam usados, mas essas são as ferramentas que o inimigo faz contra o povo de Deus. Os judeus foram desencorajados no seu intento da construção. E aqui é possível que a própria perseguição aqui, ou o próprio desencorajamento, tenha partido de intimidação verbal. Imaginem vocês que os judeus se reunindo para a reconstrução. Parte deles tem que deixar as suas casas e suas famílias. Como nós vimos no capítulo 3, eles estavam sob o terror de outros povos. Aqui a inferência minha, o texto não nos deixa claro isso. Mas imagine que na construção os inimigos dizem o seguinte: você está aqui construindo para o seu Deus, e quem está protegendo sua família? Você está aqui construindo para o seu Deus. E se levanta uma perseguição e você morre aqui, como ficam os seus que ficaram lá? Vocês são um povo pequeno, diante de um reinado grande, de Dário. O Império Babilônico, o Pérsia, era o que dominava naquela época. Essa intimidação verbal pode ter sido o motivo pelo qual foram desencorajados na continuação dessa construção. A tarefa, então, ela estava difícil de ser executada pela perseguição incessante e oposição daqueles povos. Veja que nós vimos que os sacerdotes, os levitas, os cabeças de família, que eram de idade avançada, que viram a primeira casa, eles choraram em alta voz. E o desencorajamento também pode ter partido desse sentido. Você está fazendo isso para quê? Você já perdeu todos os seus. Assim como a mulher de Jó fez com ele. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Para que essa fidelidade a esse Deus que já te tirou tudo? Tirou os seus pertences, tirou os seus filhos. Para que vocês vão reconstruir? Se o Deus de vocês deixou vocês serem levados cativos pela Babilônia, se deixou vocês serem levados em exílio para outra terra, esqueceu de vocês lá por 70 anos, e agora que vocês voltam, de vez em cuidar das suas vidas, vocês estão aqui preocupados nessa construção. O desencorajamento ele vem de diversas formas, por diversos meios, de diversas vozes.
Mas olha como nós avançamos até aqui. Vendo que tristeza e alegria podem caminhar juntas, em que nós participamos de uma realidade que temos oposição de forma incessante e próxima diante de nós. Mas já partindo para o final da nossa aula, nós não podemos terminar ela aqui sem esperança. Há esperança. E essa esperança reside no fato de Cristo ter morrido na cruz, ter vencido a morte, ter vencido todos os seus inimigos, reinar de forma soberana e absoluta sobre a vida de cada um, sobre esse universo, criado por Ele mesmo. Nós vemos uma história difícil, mas nós percebemos um Deus presente. A continuação, no capítulo 4, vai dizer o seguinte: no princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua síria. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. E vai continuar. E no versículo 24, versículo 23, vai dizer o seguinte: depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão, e os seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. Isso até o segundo ano do rei Dário, rei da Pérsia. Veja só que essa oposição se intensificou e não ficou apenas restrita a Jerusalém. Mas esses nomes que nós lemos nos versos 7 e 8 são pessoas que figuravam ante o salão da Pérsia, ante o rei da Pérsia. Houve perseguição também à distância. E eles incitaram o rei com mentiras, com calúnias, e determinou-se que ficasse parada a obra diante dos judeus. E isso por muito tempo. Se nós olharmos a cronologia dos reis da Pérsia, nós veremos Ciro, Dário, Assuero e Artaxerxes. Durante todo esse período ficou parada, cessou-se a construção da obra da casa do Senhor. Isso que Esdras faz aqui, a partir do versículo 6, no capítulo 4, ele está ali colocando entre parênteses, ele não está na continuação exata do cronograma do que aconteceu da volta do exílio. Ele não está aqui dando data por data, mas aqui ele faz como se fosse um parênteses. E ele vai dizer o seguinte: houve problemas, houve dificuldade na construção dos muros, houve dificuldade na construção do templo, porque nós enfrentamos perseguição em cima de perseguição. Enfrentamos oposição ferrenha a tudo aquilo que nós estávamos propostos a fazer. Nós enfrentamos oposição porque decidimos obedecer aquilo que Deus havia estabelecido para o seu povo. Mas esse relato de fé de Esdras indica a fé que Esdras tinha. Ele vai colocar esse relato justamente para dizer o seguinte: como a oposição foi vencida na construção do templo, ela também seria vencida porque o Senhor está com o seu povo. Assim como Deus tem permanecido fiel com o seu povo, Deus nos auxiliará para que todas as obras da qual nós intentamos seja concluída. Apesar de experimentarmos tristeza e alegria, apesar de enfrentarmos oposição incessante, nós cremos em um Deus que é fiel. E Ele é fiel a si mesmo. E Ele uma vez disse que é o nosso Deus e que está conosco em todo o tempo. Ele diz que o seu braço forte nos conduzirá e que Ele fará com que a sua obra seja concluída. Esdras faz esse relato, traz a memória dos judeus para que eles entendam e compreendam que Deus está com o seu povo em todo o tempo, apesar das
dificuldades. Esse relato ele não termina aqui. E não apenas com a vitória do inimigo do Senhor. Glória a Deus, porque nós sabemos como tudo terminar. Glória a Deus porque Ele nos deixou a sua palavra revelada. Glória a Deus porque ao olharmos para a narrativa da redenção que Deus contou através da sua própria história, nós vemos como tudo se revelará no último dia, e que todos os inimigos do Senhor serão lançados no lago de fogo. Glória a Deus, porque nós sabemos que o mal não imperará para sempre nesse mundo. Glória a Deus, porque em Cristo Jesus, no seu sacrifício, nós temos redenção. O sacrifício de Cristo, nós sabemos como todas as coisas terminaram. É evidente que nós somos tentados a olhar quando vemos a realidade proposta à nossa frente e vemos manchetes como violência, catástrofes, homens maus saindo impunes dos seus crimes, que sejamos tentados a pensar da seguinte forma: esse mundo não tem jeito, esse mundo não tem solução, caminha daqui para pior, nem sei onde isso vai dar. Não, querido, isso não é a verdade. A verdade é que nós sabemos onde isso vai dar. Isso vai dar porque Deus já estabeleceu um dia para o fim. E o mal terá o seu fim. Os inimigos da cruz de Cristo terão o seu fim e receberão a ira e o juízo de Deus sobre eles. E nós, os pertencentes ao reino do seu Filho de amor, ao reino da luz, estaremos seguros com Ele para todos sempre, nas moradas celestiais, na pátria celeste, onde habitaremos seguros com Cristo Jesus. Cristo colocou embaixo dos seus pés todos os seus inimigos. E nós podemos então celebrar a vitória do Cordeiro. A história da redenção ainda continua sendo contada pela minha e pela sua vida, ao testemunharmos aquilo que Cristo tem feito e como Ele se mostra Salvador e Senhor nas nossas vidas. O que eu não quero é que ninguém saia daqui hoje sem esperanças. Não porque eu digo, mas porque sabemos que toda a autoridade foi dada a Cristo nos céus e na terra. Toda a autoridade já foi dada àquele que é digno de abrir os selos e que virá, como prometeu, para nos buscar. Estaremos seguros em suas mãos, reinando com Ele para todo o sempre. Amém?